Olá, boa tarde! Tô aqui já com uma música linda, maravilhosa, preparadíssima para que nós possamos falar hoje um pouco sobre identidade e também sobre o que é espiritualidade, logo nesse começo de ano, né? Pra gente começar direitinho. Olá, Walter, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Estamos preparados aqui para fazer uma live maravilhosa, maravilhosa, olha só. Essa live que é a primeira live minha do ano, não fiz antes, né? Eu não fiz antes as lives porque eu estava viajando. E agora nós já vamos começar aqui com tudo certinho, né? Tudo certinho. Primeira live do ano, bora lá, gente. Eu ainda não retomei as lives diárias, mas eu tô fazendo aqui uma live surpresa para você, para que você possa estar aqui comigo e acompanhar já no primeiro dia. Na primeira live, aliás, eu queria ter feito uma no primeiro dia do ano, mas não deu. Então hoje é dia 5, vamos retomar. Primeira semana do mês, vamos colocar assim, tá bom? Olha só, vamos lá convidar pessoas para estar aqui conosco. Já estamos aqui ao vivo, já estamos aqui aguardando. Olha só que bom estar aqui junto com vocês. Já estava com saudade de vocês. Bruna, querida, bom dia. Boa tarde, gente. Boa tarde, eu sempre começo falando bom dia, né? Mas não deixa de ser um bom dia. É uma tarde, mas que faz parte desse dia todo e vai ser maravilhoso, abençoado demais. Olha só, eu me comprometi a fazer pelo menos uma live nessa primeira semana, né? Gabi, Bruna, oh meu Deus, que bom, boa tarde. Que bom que vocês estão aqui. Boa tarde, Helenice, eu tenho que acostumar a falar boa tarde, gente. Eu sempre faço as lives, bom dia, bom dia. Eu ainda não me acostumei. Olha que música linda que eu coloquei aqui ao fundo, hein? A Gabi, ó, a música, Gabi, que cantaram pra mim em homenagem no Master Coach das Águias. Oh, meu Deus, que coisa linda. Mas vamos lá, começar a nossa live já. Vou diminuir aqui o som do fundo para que nós possamos já aqui. Pronto. Começamos bem nossa tarde maravilhosa. Sim, gente, sim. Começamos a nossa tarde. Eu quero voltar a fazer lives diárias, mas semana que vem eu já estou ministrando o treinamento, formação em coaching, o segundo módulo, então tá bem desafiador. Master foi a melhor experiência que já vivi na vida, sensacional. Gente, foi... Gabi, eu vou falar para você. Aquele Master foi forte de um jeito sobrenatural. Deus agiu ali de uma forma tão profunda que, olha, nem eu sei explicar o que aconteceu naquilo ali. Nem eu sei explicar. Eu só vou. Wagner, tudo bem? Patrícia, minha sobrinha, amo a sua vida. Gabi, amo sua vida também, querida. Amo vocês que estão aqui, que fazem parte da minha vida. Deus abençoe, Patrícia. Que fazem parte da minha vida, da minha história, que, né, eu falo assim, que choram comigo, que sorriem comigo, que né, aproveitam aqui, tá, esse momento de união. É uma bênção tê-los aqui. Gente, eu quero trazer hoje para vocês, falei, Deus, eu quero fazer uma live ainda esse começo de semana, eu quero fazer uma live, porque meus horários estão muito corridos. Eu acabei de atender um coach agora, era 12h15, gente. Eu coloquei para fazer a live às 13 horas e 12h15, eu ainda estava atendendo sessões. Mas vamos lá. Eu quero trazer no começo do mês para vocês ainda uma coisa muito importante sobre a nossa identidade, mas isso ligado à espiritualidade. Por que isso, Anice? Porque as duas estão conectadas. Não tem como eu falar de identidade se eu não falar de espiritualidade. Não tem como eu falar de espiritualidade se eu não falar de identidade. Então, eu quero trazer junto para vocês aqui espiritualidade, identidade, perdão, que é muito importante, né? Antônia, ai, Cláudia, Pati, Cláudia, ó, Cláudia entrava sempre nas lives pela manhã. Eu ainda vou me organizar para retomar as lives diárias, mas ainda tá bem desafiador o meu começo de ano. Mas vai dar certo, pessoal. Já logo eu anuncio para vocês o dia correto das lives, para ser sempre no mesmo horário, combinado? E provavelmente vai ser pela manhã, que é o horário que eu tenho mais facilidade de manter o horário, por conta de viagens e cursos, então é bem desafiador, né? Quem me acompanhou viu que eu viajei muito esse ano que passou, graças a Deus, e agora esse ano não vai ser diferente, então vai dar tudo certo.
Olha só, Helenice, eu já fui usada para propagar essa live, já mandei. Isso mesmo, manda aí, manda o aviãozinho para que as pessoas possam estar aqui, que esse é o meu contribuir, é a minha forma de ajudá-los. Eu gostaria de estar ajudando todo mundo, eu gostaria de estar num treinamento com todos, mas não é possível, não é? Então, que eu possa contribuir um pouquinho com a sua vida e você com a minha também, porque quando você está aí do outro lado e você faz perguntas e você interage comigo, eu também aprendo, tá bom? Não sou só eu que ensino, eu aprendo com vocês também. Então, muito bom. Eliane, daqui a pouquinho eu vou estar com a Eliane, né? Ela vem hoje para casa, ela mora em outra cidade, mas ela vai estar aqui. Então, daqui um pouco eu vou estar com a Eliane. Pessoal, o que eu trouxe para vocês? Eu andei lendo alguns livros nessas férias, não é? E um livro que eu me apaixonei, gente, me apaixonei. Quem gosta de livro aqui, levanta a mão. Quem gosta de livro, que gosta de ler, vou indicar uma leitura para vocês, gente. Esse livro, Sim, Sim, Não, Não. Ele é fininho, ó. Fininho, fininho, vocês estão vendo? Olha que livrinho fininho. Olha que livrinho petitinho. Do Monsenhor Jonas Abib, que agora já é falecido. Monsenhor Jonas Abib, para quem não sabe, ele é o fundador da Canção Nova. É um sacerdote santo, que eu acredito que vai ser beatificado logo. Mas eu comprei ele ainda, eu comprei, ele já tinha falecido, inclusive. Eu comprei o final do ano passado, no começo do ano passado, lá na Canção Nova, que eu estive lá. Gente, pensa num livro bom. Pensa num livro bom. Eu comecei a ler, eu acho que eu li ele em 2 vezes. Numa tacada eu li esse livro, porque ele é maravilhoso. E assim, tá todo rabiscado, para variar. É um livro que fala muito sobre essa proximidade, essa intimidade que nós temos que ter com Deus. E sem intimidade com Deus, nós não conseguimos nada que seja duradouro. Então já fica aqui a minha dica. Quer ter alguma coisa duradoura? E eu digo duradouro o quê? Relacionamentos, eu digo finanças, eu digo sucesso duradouro é com Deus. Sem Deus, filho, nós não temos nada. Então, e outro livro que eu quero recomendar para quem ainda não leu, Viva a Sua Real Identidade, da Camila. Eu não estou fazendo propaganda, não vou vender livro, gente, mas é um livro assim surreal. Por quê? Porque tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Tem a ver com o que eu vou falar o quê? Sobre a nossa identidade. A identidade de filhos de Deus, que nós temos que ter nisso, porque se fala tanto da identidade, mas o que é essa real identidade? É aquela identidade que Deus nos colocou. Que Deus colocou no útero, antes que eu nascesse no útero da minha mãe, né? Antes que eu fosse concebida, Deus já me deu uma identidade. Antes que eu nascesse, Deus já me chamava pelo nome. Deus já sabia quem eu ia ser. E Deus já sabia quem você ia ser. Antes que você fosse formada no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Ele já te conhecia. Gente, conhecer é o que? Intimidade. Não é de ouvir dizer. Quando Deus diz que já me conhecia, Ele quer dizer, eu já tinha intimidade com você. Então, tem lá, eu não vou lembrar a passagem da Bíblia, mas fala isso. Antes que eu te conhecer, antes que você nascesse, eu já te conhecia. Deus já tinha colocado em mim e em você a identidade. Só que essa identidade, muitas vezes ela vem distorcida por aquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos durante a nossa vida. Então isso eu já falei para vocês, mas tem gente nova que eu vou repetir, não é? É distorcida por quê? Por aqueles padrões que nós ouvimos de pai e de mãe, aquelas falas. Então essa identidade ela vai sendo distorcida. Mas Deus ele quer resgatar a sua identidade. Deus ele quer resgatar a sua identidade. É com você mesmo que eu estou falando. Deus quer resgatar a sua identidade. A identidade que Ele colocou desde antes do ventre da sua mãe. Desde antes de você ser concebida. E talvez você fale, gente, minha mãe e meu pai não queriam nem que eu nascesse. Não tem problema, Deus queria. Tanto que você nasceu. Você é tão amado por Deus, você é tão amada por Deus, que independente do que os seus pais, né, quiseram, você nasceu. E só isso já é uma vitória. Por quê? Porque Deus quis que você nascesse. Deus quis que eu nascesse. Então isso já é a nossa vitória. Então quando se sentir rejeitado, que às vezes as pessoas não te amarem, né? Não derem aquela atenção que você às vezes espera, fala, gente, mas eu fui olhado primeiro por Deus. Eu fui amado primeiro por Deus. A pessoa que primeiro me amou, a pessoa que primeiro me olhou foi Deus. Aquele que primeiro me olhou.
que colocou em mim as características que eu preciso para cumprir a minha missão, foi Deus. Então, quando você se sentir rejeitado pela sociedade, pelos parentes, pelos amigos, fala, mas Deus me vê, Deus me olha. E Ele quis tanto que eu nascesse, que embora meus pais quisessem me abortar, que às vezes meus pais não quisessem que eu nascesse, eu nasci. Então, essa já é a primeira vitória. Agora, o que é importante? Nós nos mantermos nessa identidade. Eu já narrei para vocês algumas vezes que a minha identidade estava muito distorcida, em razão de tudo aquilo que eu vivi na minha infância, que foram abusos e tudo mais. E aí eu vinha descobrir a minha identidade. A primeira coisa é eu saber que eu sou filha amada de Deus e que eu sou valorosa, vitoriosa, leve, livre, abençoada, iluminada, agraciada. Eu sou tudo isso. Por quê? Porque quando eu falo eu sou, eu estou falando do grande eu sou que é Deus. Mas, Nice, por que você trouxe toda essa situação da identidade? Gente, porque eu quero anotar para vocês, e eu gosto muito do rei Davi. Quem me segue nas lives sabe sempre que eu estou citando o rei Davi. E hoje eu quero falar dessa identidade ligada à espiritualidade, ou seja, com aquilo que Deus me criou para ser, e trazer um personagem para ver como nós podemos distorcer nossa identidade com muita facilidade. Se nós não cuidarmos, se nós não prestarmos atenção, se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos conectados com Deus, nós podemos distorcer a nossa identidade com a maior facilidade. Davi foi escolhido, sim ou não? Quem conhece a história de Davi sabe que foi escolhido. A Gabriela, quando falamos eu sou, estamos trazendo para nós a identidade, o caráter de Deus em nós. É isso, maravilhosa! É bem isso, quando eu falo eu sou, eu estou trazendo essa identidade e o caráter de Deus. Ou seja, eu estou falando, gente, do grande eu sou, do grande Deus que habita em mim. É isso mesmo, Gabi, maravilhosa. Tira um print dessa tela e já publica aí para mim, depois me marca, tá bom? Olha só, quando eu estou falando do eu sou, eu estou falando do grande eu sou, porque quando Jesus, fazem a pergunta para ele, você é o Messias? Ele diz, eu sou. E Deus fala, eu sou aquilo que sou. Ou seja, ele basta em si mesmo, ele se basta, não é, Raul, não é, Sumair? Ele se basta, Deus se basta. E quando nós temos essa identidade de filhos de Deus, só isso basta. Não é, Rosângela? Oi, que saudade de você. Olha só, gente, por que eu estou falando tanto disso da identidade? Eu não preciso que o mundo me aprove. Eu não preciso que as pessoas me aprovem. Eu não preciso que as pessoas gostem ou não de mim. Eu preciso saber que eu, Anice, você, e aí coloca o seu nome, tenho a identidade de Deus e eu estou seguindo isso conforme a vontade de Deus. Gente, quantos profetas que foram incompreendidos. O próprio Jesus, quando ele esteve aqui, o próprio Jesus, quando ele passou por esse mundo, as pessoas ficavam, você é o Messias, ele sabia quem ele era. Ele não precisava provar nada para ninguém. E ele, inclusive, foi tentado. Ele foi tentado pelo demônio no deserto 40 dias antes, não é, de acontecer toda aquela situação do Calvário. Quando ele se retira 40 dias, o próprio demônio o tenta falando o quê? Se você é o Filho de Deus, você se lança daqui e os anjos virão te buscar. Eu fico imaginando Jesus falando assim, palhaçada isso. Eu não tenho que provar quem eu sou, porque eu sei quem eu sou. Vocês imaginam, gente, a cena? Eu fico imaginando, eu tô assistindo aquele seriado The Chosen. Eu tô achando maravilhoso, porque ali ele mostra um Jesus muito leve. Nós tínhamos uma impressão, eu pelo menos tinha uma impressão de um Jesus muito pesado. E não, ele é um Jesus leve. E eu fico imaginando a cena, não é? Do demônio falando, se lance daqui de cima, né? Que os anjos virão te pegar. Ele fala o quê? Palhaçada, eu não preciso provar nada para ninguém, eu sei quem eu sou. Ah, é maravilhoso, né? Bruna, a Gabriela tá falando, melhor série, maravilhosa. Vocês não estão assistindo, gente. Tá na Netflix, é maravilhosa. Eu queria maratonar. Pena que eu não posso, né, gente? A minha vontade era assistir tudo de uma vezinha. Mas eu tô assistindo assim conforme vai dando certo, né? Então, olha só. Oi, Cris! Tudo bem, mulher maravilhosa? A Helenice, quando eu comecei a dizer todos os dias, minha vida tem mudado.
e também tem mudado a vida dos meus filhos. É preciso dizer todos os dias para que nós começamos a acreditar e isso vamos evoluindo a cada dia mais. Maravilhosa, Helenice, sempre participativa. Eu tenho acompanhado a vida da Helenice e ela realmente, o filho dela, gente, os filhos dela têm caderninho de gratidão. Você não tem noção, coisa mais linda do mundo. Então nós precisamos falar todos os dias dessa identidade que nós temos de filhos de Deus, não é, Carla? Então nós precisamos todos os dias falar, eu sou poderosa, eu sou, mas quando eu falo eu sou, não é por arrogância. Eu sou poderosa, ai, Nice, parece ser arrogante. Não, eu sou poderosa porque Deus age em mim, porque esse poder vem de Deus. Eu sou linda, por quê? Porque é a beleza de Deus que reflete em mim. Então, quando eu falo de quem eu sou, eu estou falando da identidade que Deus me colocou desde antes do ventre da minha mãe. Então, essa é a importância. Então, você saber quem você é, você não precisa provar nada para ninguém. Quando você diz, as pessoas falam, mas estão falando isso de você, estão falando... Eu sei quem eu sou. Sei quem eu sou, não é, Márcia? Então, olha só. A Carla falando, somos o poder de Deus em nós, com certeza. Então, eu lembro que eu tinha um coach que ele falava assim, Nice, mas quando eu falo eu sou, dá a impressão que eu sou arrogante. Eu falei, não, amado, você está falando do eu sou, do Deus que habita em você. Então, não é arrogância, de maneira nenhuma é reconhecer a identidade de filhos de Deus. Porque nós não somos criaturas, gente. A partir do nosso batismo, nós nos tornamos filhos. Nós éramos criatura antes. É claro que nós não somos o Criador, nós somos criatura nesse sentido. Mas nós somos filhos de Deus quando nós nos batizamos. Então, a partir disso, nós somos co-herdeiros em Jesus Cristo. Nós somos herdeiros do reino e co-herdeiros em Jesus Cristo. Ou seja, isso nos torna irmãos. Olha só que coisa linda, irmãos do próprio Deus, do Jesus, né? Deus feito homem. Então, quando eu trago essa identidade... E eu quero trazer aqui para vocês justamente essa passagem de Jesus no deserto, quando ele é tentado pelo demônio, que ele fala assim, se lança daqui. Se você é filho de Deus, ele colocou em dúvida a identidade de Deus. Ele colocou em dúvida, ele queria destruir a identidade. Mas Jesus sabia exatamente quem ele era. Jesus sabia exatamente quem ele era. E ele simplesmente ignorou o inimigo. Eu sei quem eu sou. Eu fico imaginando assim, eu sei quem eu sou, que palhaçada é essa? Eu não preciso provar nada para ninguém. É isso que Jesus nunca quis provar sua identidade para ninguém. Ele poderia ter descido numa carruagem, numa nuvem, ele poderia fazer milagres e prodígios só para mostrar, mas não, ele fez exatamente o que o Pai ordenou. Ele fez os milagres que foram necessários fazer. Ele fez os prodígios em silêncio, muitos deles na surdina. Muitos deles sem o reconhecimento de ninguém. Por quê? Porque ele queria mostrar exatamente que ele sabia quem ele era. E que ele não precisava mostrar para os outros quem ele era. Mas ele veio mostrar um Deus que habita em cada um de nós. E ele diz para os apóstolos, vocês farão muito mais que eu, se vocês acreditarem quem são vocês. Então por isso que a identidade nossa é muito forte, nós precisamos trabalhar isso. E agora, trazendo aquela passagem do rei Davi, eu queria trabalhar com vocês, falar para vocês sobre essa identidade. Davi sabia quem ele era. Por isso venceu Golias. Mas o que eu quero dizer? Se nós andarmos segundo a vontade de Deus, se nós seguirmos, ou seja, o caminho reto, nem desviar nem para a direita nem para a esquerda, nós continuaremos com essa identidade de filhos de Deus cada vez mais fortalecidas. Cada vez mais fortalecida. Agora, há algumas coisas que corrompem a nossa identidade. O poder é usado de forma errada. A fama usada de forma errada. O dinheiro usado de forma errada. Isso tudo, gente, ele pode distorcer a nossa identidade. Pessoas com poder, pessoas com fama, pessoas com dinheiro que fazem um mau uso disso, eles podem distorcer, porque Davi ele estava numa posição de poder, ele era rei. O que ele faz? Ele faz uma coisa muito errada diante de Deus. Ele manda Urias, ele engravida a esposa de Urias, ou seja, ele se desviou do caminho de Deus. Ele engravida a esposa de Urias, não contente, com medo de se revelar do seu segredo sujo, ele manda Urias para frente de batalha, para a morte, e fica com a mulher dele, com a mulher de Urias.
Davi ali, ele se desviou da vontade de Deus, mas a identidade de filho de Deus ainda permanecia nele. Mas houve uma distorção. Por quê? Porque pelo poder, pela posição que ele ocupava, ele se deixou corromper pelos desejos da carne, pela luxúria, e ele desviou do caminho de Deus. Mas Deus, ele nos quer sempre de volta para o caminho. Ele quer sempre de volta para o caminho. Então, manter essa identidade de filhos de Deus, essa identidade que nós já temos desde antes do ventre da nossa mãe, é vigiar e orar todos os dias. É cuidar todos os dias. Nisso, eu não tenho grande poder. Nisso, eu não sou o rei Davi. Mas, gente, para agora e eu quero que você pense na sua casa. Eu quero que eu até trouxe aqui, deixa eu colocar aqui uma tela para eu falar com vocês aqui certinho. Olha só. Pare e pensa na sua vida. Qual a situação, e é isso que eu quero trazer para vocês. Qual é a situação que hoje talvez está fazendo com que você coloque na frente de batalha outra pessoa? Que você corrompa a sua identidade, você mesmo talvez tenha causado isso. Porque nós atraímos coisas que corrompem a nossa identidade. Isso pode ser no trabalho, isso pode ser na nossa casa, isso pode ser dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade. Qual é a situação hoje que está fazendo de você um Davi naquela situação de pecado? Qual é a situação que está fazendo com que você se corrompa e desvirtue a sua identidade de filho de Deus? Nisso, como que você explica mais fácil? Lembra que Davi, ele cometeu o pecado, ou seja, ele dormiu com a esposa de Uriel, Batseba, não é? Acho que é isso, Batseba. E Urias, para ele não descobrir, que ele não queria que Urias descobrisse, ele levou Urias, mandou colocar à frente de batalha e Urias morreu. Então, talvez nós, pelas nossas ações, em algumas situações, estamos agindo como Davi. Para encobrir o meu pecado, talvez eu esteja prejudicando outra pessoa. Gente, é muito mais fácil quando eu vou diante de Deus e confesso o meu pecado. É muito mais fácil quando eu vou diante de Deus e falo, Senhor, errei. Senhor, me perdoa. Porque Davi fez isso, mas ele fez depois que um profeta vem e fala para ele, você é esse homem, Davi. Você é esse homem que pecou diante de Deus. Você é esse homem que usou, né, que utilizou do seu cargo, do seu poder para satisfazer uma lascívia, um desejo carnal. Então talvez nós, em menor proporção, estejamos sendo Davi. E com isso nós distorcemos a nossa identidade, ou seja, nos afastamos da graça de Deus. Porque quando nós temos a nossa identidade bem forjada em Deus, as bênçãos de Deus vêm através dessa humildade, dessa simplicidade, desse servir. Quando nós estamos ligados a Deus, quando nós estamos com o cordão umbilical, digamos, ali junto com Deus, quando nós não estamos afastados da graça de Deus, a unção de Deus é sobre nós. A unção de Deus vai conosco onde nós formos. Foi assim com Abraão, que saiu da terra dele, porque a unção estava nele. Em qualquer terra que Abraão foi, Deus progrediu ali. Se nós olharmos se nós olharmos José no Egito, José, ele saiu da terra dele. Aliás, ele foi levado. Mas a unção estava na terra ou estava em José? Estava em José. Então, que nós não percamos essa unção. Mas para que nós não percamos essa unção, nós temos que fazer um exame de consciência, principalmente nesse começo de ano importante. Meu Deus, em que eu tenho falhado contigo? O que tem feito com que a minha identidade de filha e filho de Deus tem sido distorcida? O que eu preciso fazer para me reconciliar convosco? E Deus, ele dá a resposta, confesse os seus pecados diante de mim, né? E aí acontece a reconciliação. Então, para que essa identidade de filha e filho de Deus, ela venha a ser exercida na sua plenitude, nós temos que fazer esse exame de consciência. Qual o lugar da nossa vida que nós estamos agindo como Davi? E não como Davi quando derrotou Golias, aquele Davi que estava com Deus, mas aquele Davi que
Como que eu vou trazer para você a palavra? Que foi um promíscuo. O Davi que se utilizou do seu cargo para poder usurpar, para poder matar, para poder prostituir, para poder satisfazer a sua lascívia. Nisso, mas eu não sou desse jeito, mas nas pequenas coisas, entenda? Porque talvez é nas pequenas coisas que nós estamos sendo um Davi, esse Davi desvirtuado. Não esse Davi que foi lá e derrotou o Golias e que tinha em si Deus, agindo em seu favor. Gente, nós precisamos olhar para cada área da nossa vida. Nós precisamos orar para que Deus, para o Espírito Santo nos revele qual a área que eu estou sendo igual a Davi. Porque, gente, quantas pessoas que travestidas, né? De uma pessoa do bem, de uma pessoa... Eu vou na igreja, eu sou uma pessoa que eu oro todos os dias, eu sou uma pessoa que eu rezo todos os dias, e no fundo tem ali algumas coisas para se alinhar com Deus ainda. Quantas pessoas que são pessoas do bem, são pessoas de Deus, são pessoas da igreja, e de repente... por fama, por poder e por dinheiro, começam a levar para frente de batalha outras pessoas e matar literalmente. Eu estou falando, gente, o matar literalmente, e também aqueles que matam pela palavra, que matam pelo ódio. Aquelas pessoas que assumem uma postura, uma posição de poder, que era pessoa, mas era pessoa tão boazinha, era pessoa que rezava todo dia, e eu rezo todo dia, eu oro todo dia, eu tô lá na igreja todo dia, mas será que o teu coração efetivamente tá limpo e a tua identidade é aquela identidade de Deus, que Deus gerou em você? Ou será que a tua identidade, a minha identidade não pode estar distorcida por pequenas coisas que às vezes nós vamos deixando passar? Então esse começo de ano, se nós quisermos ter a graça de Deus, se nós quisermos permanecer também na graça de Deus, por isso ele diz vigiai e orai, para que não caia. Quem está na graça, para que não saia da graça. E quem não está na graça, para que volte para a graça. Então, vigiai e orai. Então, que esse começo de ano nós possamos fazer esse exame de consciência e efetivamente fazer de 2024 o melhor ano da nossa vida. Para que nós possamos estar conectados na graça de Deus, para que nós possamos estar ali recebendo essa graça de Deus, nós temos que eliminar todo tipo de vício que é contrário à vontade de Deus, todo tipo de vício que é contrário àquilo que é o plano de Deus na nossa vida. Então, para que a nossa identidade seja reta, seja limpa, seja firme como Deus criou, nós temos que o quê? Deixar velhos hábitos, inserir hábitos novos, nos confessar diante de Deus. Uma coisa que eu acho linda é quando o rei Davi, ele vai diante de Deus reconhecer a sua culpa. E no Salmo 50, eu sempre falo para vocês desse salmo, o Miserere, Salmo 50, ele diz assim: tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, conforme a imensidade da vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente da minha falta e purificai-me do meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade. E ele continua. Então Deus está dizendo para você, reconheça a sua iniquidade. Deus está dizendo para mim, Anice, reconheça a sua iniquidade. Gente, não há como nós começarmos algo com Deus se nós não primeiro reconhecer as nossas falhas. Não há como voltar para Deus ou seguir no caminho de Deus se nós não reconhecermos todos os dias as nossas falhas. E essa identidade, quando nós reconhecemos as nossas falhas, nós estamos voltando para essa identidade que Deus forjou, que Deus formou lá antes do ventre da minha mãe. É essa identidade que Deus quer que você tenha. É essa identidade que Deus quer que eu tenha. Não é uma identidade distorcida de coisas que eu faço conforme a minha vontade. É fazer a vontade do Pai, como Jesus fez. Mas quando nós sabemos quem nós somos, e quando nós reconhecemos as nossas faltas, e quando nós confessamos isso diante de Deus, não tem como o demônio atacar as bênçãos que Deus tem para nós, porque elas virão, mas assim, como chuvas abundantes. Por quê? Porque Deus sabe quem eu sou. Porque Deus sabe que eu sou humilde e reconheço as minhas faltas. Porque Deus sabe que eu mereço as bênçãos dos céus. E isso Ele está dizendo para você. Quando você se reconciliar com Deus, quando você
forjar a sua identidade para que ela volte a ser a identidade que Ele colocou em você, as bênçãos virão de forma abundante. E ninguém vai conseguir tirar isso de você. Ninguém vai conseguir tirar essa graça de você. Virão provações, as pessoas vão falar coisas de você, mas você sabe quem você é, você sabe a sua identidade. E o que é melhor, Deus conhece a sua identidade. Deus sabe quem você é. Deus sabe por onde você andou. Deus sonda o teu coração. E a unção de Deus estará sobre você. E não importa para qual lugar você tenha que até fugir. Como José do Egito, não é? Que foi mandado para o Egito. Porque a unção de Deus que você carrega, ela vai brotar aonde você estiver. Não importa se você tiver que mudar de cidade, se você tiver que mudar de emprego, se você tiver que mudar de país. A unção de Deus está sobre você. Mas para isso você tem que ter essa identidade forjada. É todos os dias quebrantar o coração diante de Deus. Olhar para Ele e falar, Senhor, eu pequei, eu errei. Quero voltar para a casa do Pai. Eu quero, Senhor, fazer tudo aquilo que é reto segundo a Tua vontade, não reto segundo a minha vontade. Eu quero agradar a Ti, Senhor. É a Ti. É somente a Ti. E eu faço sempre uma oração, Senhor, que eu não atrapalhe os Seus planos. Senhor Deus, que eu não atrapalhe os Seus planos. Então essa real identidade que o Paulo fala, que a Camila fala, que todos nós falamos, né? Nós na Febracis falamos muito disso, sobre essa identidade. É a identidade que Deus colocou desde antes do ventre da minha mãe e desde antes do ventre da sua mãe. É essa identidade que precisa ser forjada. E muitas vezes, para que nós possamos voltar a essa identidade, nós temos que deixar velhos costumes, velhos lugares, velhos amigos, velhos ambientes e começar tudo de novo. A Gabriela, eu sou obediente, maravilhoso ter colocado isso, Gabriela. Ontem eu falava para um amigo meu, falei, gente, o mais desafiador não é ouvir Deus. Deus fala o tempo todo. Nós precisamos só ter esse ouvido apurado para ouvir, né? E para enxergar onde ele está falando. Deus fala o tempo todo, mas o maior desafio do cristão, do homem de bem, da mulher de bem, é obedecer. Porque quando Deus falar e você não obedecer, ai, ai, ai. Então o maior desafio nosso não é ouvir a Deus. O maior desafio é nós, quando ouvimos a Deus, nós obedecermos e fazer a vontade dele e não a nossa. Esse é o maior desafio. E fazer a vontade de Deus é me despedir de tudo aquilo que eu quero para mim. Isso, mas você não tem sonhos, você não tem projetos? Claro que eu tenho, gente. Hoje eu vou fazer o meu mural da vida extraordinária, inclusive. Eu estava viajando, não tive tempo de fazer, já tá ali tudo pronto, as fotos já mandei fazer. Vou refazer, né, o meu mural da vida extraordinária, porque muita coisa já aconteceu. Só que eu submeto esse mural e falo, Senhor, aqui está a minha vontade. Se for a vossa, que se concretize. Se não for a vossa, Senhor, tira isso do meu coração. É assim que eu tenho feito. Antes eu falava, Senhor, é aqui que eu quero, faz isso, faz isso. Hoje eu apresento para Deus. Eu simplesmente entrego para Ele. Senhor, aqui estão os meus sonhos, aqui estão os meus projetos. Que seja feita a Tua vontade. Então esse é o desafio. O desafio nosso é obedecer a Deus quando Ele nos fala. Não é ouvir a Deus que é o difícil. O difícil é quando nós ouvimos obedecê-lo. Então, pessoal, eu quero assim que vocês entendam muito isso. Sem nós forjarmos a nossa identidade, não tem como nós cumprirmos o nosso propósito. As pessoas ficam buscando propósito. O teu propósito vai te encontrar quando você tiver a tua identidade bem forjada. O teu propósito vai te encontrar quando você tiver a identidade bem forjada. Ou seja, quando a sua identidade for a identidade de filho e filha de Deus, desde antes do ventre da sua mãe. É aí que o teu propósito vai vir ao teu encontro. Você não vai precisar procurar o teu propósito. O teu propósito vai te achar. O teu propósito vai te encontrar quando você alinhar a tua identidade. Quando você realmente for aquilo que Deus te criou para ser. Isso, mas como que eu faço isso, gente? Tem que trabalhar a tua identidade. Tem que quebrantar o coração diante de Deus. Falar, Senhor, coloca as pessoas certas na minha vida. Senhor, me mostra o que ainda eu preciso mudar. Senhor, tira o orgulho que há em mim. Senhor, tira tudo aquilo que me afasta de Ti.
E Deus vai tirar, gente. Não se engane, porque Deus vai tirar. E Deus vai tirar pessoas, Deus vai tirar coisas, Deus vai tirar lugares, Deus vai te mandar para outros lugares. E aí você está disposto, disposta a cumprir? Quando Deus começar a fazer, você está disposto, disposta? Quem aqui está disposto, disposta? Aí é onde Deus mandar. Onde Deus mandar. E quando eu falo onde Deus mandar, pode ser outro país. Pode ser outra casa. Pode ser outra cidade. Olha ali a Bruna. Eu gostei, Bruna. Foi a primeira a falar eu ali. A Gabi também, ó. Gabi também maravilhosa. Eu indo para São Paulo. Maravilhosa, Gabi. Bem isso. A Helenice. Gente, Deus vai tirar. Quando você pedir para Deus, Senhor, me forja, faz exatamente aquilo que é a tua vontade. Deus vai trazer pessoas, Deus vai tirar pessoas, Deus vai trazer coisas, Deus vai tirar coisas, Deus vai tirar hábitos ruins, Deus vai moer. Gente, mas eu vou falar para vocês. Assumair, olha lá. Gente, de verdade, se Deus hoje chegasse para você e falasse assim, filho, filha, você vai ter que mudar de cidade. Como você receberia? Ó, o César tá ali, querido. Não, perdão, eu tinha passado ali no vi. Sandra, olha, maravilhosa. Gente, dói, mas vale a pena. Sensacional, Gabriela. Gente, eu vou compartilhar com vocês aqui a primeira viagem que eu fiz na minha vida, que eu não programei. Eu programei 4 dias dessa viagem que eu fui. Olha lá o César, oi amado. Eu programei 4 dias da viagem para Orlando, que era receber, né, o meu certificado internacional no Intercoach, era essa programação que eu tinha. Mas Deus fez eu falei, Senhor, essa viagem está nas tuas mãos. E eu pela primeira vez, gente, eu tenho 56 anos, pela primeira vez eu entreguei para Deus. Falei, ó. Aí as pessoas falavam assim, Nice, você já reservou hotel? Não, gente, não reservei só até o dia 18. Como que você vai para outro país e não reserva? Não falo o idioma, não tinha reservado hotel. Falei, deixa, Deus vai prover. Eu senti no meu coração que era para eu soltar. Gente, foi uma das melhores viagens que eu fiz. Deus proveu tudo, mas Ele não proveu o que eu queria. Ele proveu muito além do que eu queria. Mas muito mais, mas muito mais, mas muito mais. Então, quando você soltar as rédeas, esteja preparado, preparada para viver o sobrenatural. Para viver segundo a vontade de Deus. Mas Ele vai dar muito além do que você pediu. Gente, é surreal viver na graça de Deus. Deus providenciou tudo. Gente, Ele deu muito mais. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que eu iria para Orlando e eu viver o que eu vivi. Nem nos meus melhores sonhos. Se eu tivesse projetado, não teria saído tão bom. E hoje eu olho as pessoas que eu conheci, os ambientes que eu fui, as conexões que eu fiz, não teria sido do jeito que foi com Deus. Estou nessa jornada e isso é transformador. Nada é fácil, mas é preciso viver cada etapa que Deus vai colocando nas nossas vidas. E Deus usa pessoas, lugares certos, do jeito certo que Ele quer. É bem isso. Gente, eu tive conexões fora da curva, de pessoas que eu não imaginava. Vocês não têm noção as mesas que eu sentei. Vocês não têm noção com quem eu estive. E tem muita coisa que eu não posso revelar ainda. Mas foi surreal o que aconteceu. Então, por isso que eu tô falando para vocês. Mas eu venho trabalhando a minha identidade, né, Isabelle? Eu venho trabalhando a minha identidade, ó, há muitos anos. E conforme eu fui trabalhando minha identidade, o meu propósito foi me encontrando. E conforme eu fui trabalhando minha identidade, quebrantando o meu coração diante de Deus, e Deus vai cobrar de você duras coisas. Deus vai falar para você muitas vezes assim, filho, você tem razão. Você vai falar assim, Deus, eu tenho razão nisso. Ele vai falar assim, mas peça perdão a si mesmo. Deus, mas eu não estou errada nisso. Ele vai falar assim, se humilha. Deus, mas não foi eu que fiz isso. Se humilha. Ele vai fazer isso. Deus, ele vai cobrar de você um posicionamento. Deus vai cobrar de você decisões que você tem que tomar. E você fica falando muitas vezes, ai gente, eu falo, tá, seja o que Deus quiser, que seja o que Deus quiser, gente. Quem tem que tomar a decisão é você, não é Deus não. Deus diz, esforça-te e eu te ajudarei.
Deus diz, filho, filha, faça isso, toma posicionamento. Deus não quer ninguém infeliz. Ninguém infeliz. E aí a pessoa fica botando a culpa em Deus. Ah, mas acho que Deus não quis. Que Deus não quis, gente? Então, trabalhe a sua identidade. Eu vou deixar essa live gravada, gente, para quem não assistiu, para assistir desde o começo, porque eu falei aqui de identidade. Eu tô falando sobre posicionamento. Eu tô falando aqui sobre missão. Eu tô falando sobre propósito. Eu tô falando sobre a unção. Que eu trouxe até o exemplo de José e de Abraão, que a unção estava neles. Podem tentar te tirar, mas você vai prosperar onde Deus te colocar, porque a unção está em você. Por isso que você precisa trabalhar a tua identidade. Porque você não tem que ser dependente de outras pessoas, você tem que ser dependente de Deus. A única dependência que você tem que ter, e eu tenho que ter, de Deus. Não é César, o César está dizendo, verdade mesmo. Eu preciso ser dependente de Deus. Eu preciso confiar em Deus, eu preciso entregar tudo para Ele. Agora, eu não posso deixar dependências emocionais, eu não posso depender de outra pessoa, não é que eu não possa precisar de outras pessoas. Eu tenho que ter humildade e reconhecer que eu preciso de ajuda, mas eu não posso deixar tudo na mão de outra pessoa. A minha vida não pode ser resolvida por outra pessoa, a minha vida tem que ser resolvida por mim, em Deus. A sua vida tem que ser resolvida por você, em Deus. Não espere que vai vir uma ajuda do governo, do pai, da mãe, do marido, da esposa. É você que tem que ter posição. Gente, nós trabalharmos a nossa identidade é muito forte, a identidade que Deus colocou em você desde antes do ventre da sua mãe. Eu estou repetindo isso várias vezes, desde o começo dessa live. Deus criou em você características tão poderosas. Deus colocou em você tanta unção, que se você não estiver fazendo bom uso disso, você vai ter que entregar isso para Ele. Deus te deu talento. Você está multiplicando ou você está enterrando? Isso vai ser cobrado. Gente, nós precisamos entender que nós só vamos encontrar o nosso propósito de vida quando nós trabalharmos nossa identidade. A identidade é algo muito forte. É muito forte. Assuma aí, maravilha, tá na hora de voltar a trabalhar, termino de assistir depois. Tá joia? Depois manda para as pessoas. Eu vou deixar no YouTube também, tá? Vou colocar lá no YouTube para que as pessoas possam compartilhar, quem não tem Instagram. Aí vai lá, copia e cola, tá bom? O link e manda no WhatsApp para quem não tem Instagram. Então, olha só. Eu trouxe para vocês ali a situação que Davi, ele deixou-se seduzir, gente, pela carne. Davi colocou Urias na frente de batalha para morrer. E muitas vezes nós estamos com as nossas ações ou com as nossas omissões colocando pessoas numa frente de batalha para morrer. Muitas vezes, que live poderosa que possamos agir e ter a ação para viver essa jornada com a graça de Deus. Davi momentaneamente se desfigurou da identidade de Deus, porque ele entrou no pecado. Mas nós também, quando nós entramos no pecado e não reconhecemos, nós nos desfiguramos da imagem e semelhança de Deus. E nós nos configuramos ao pecado. Então nós precisamos voltar a nos configurar a imagem e semelhança de Deus, aquilo que eu nasci para ser, aquilo que você nasceu para ser. Porque o teu lugar ninguém vai ocupar. Mas você tem que ter posicionamento. E não adianta botar a culpa em Deus, não, porque Deus não está fazendo nada de errado. Quem está fazendo errado, tenha certeza que sou eu e você. Então, se a nossa vida não está do jeito que nós gostaríamos, é porque ou eu e você está fazendo errado. Então, leiam aquele livro que eu falei, Viva Sua Real Identidade, Sim, Sim, Não, Não. Leiam o Salmo 50 do Rei Davi. Gente, é um salmo que eu faço com muita frequência. Ontem mesmo eu fui me confessar. E hoje, eu estou falando para vocês desse salmo. Eu tenho que pedir perdão a Deus todos os dias pelos meus erros, porque eu cometo erros todos os dias. Pode não ser aqueles pecados grandões, mas os pecadinhos de estimação são os piores. Porque eles estão tão arraigados em nós, sabe aquele fala mal do outro, aquilo, eu tenho uma raiva de fulano, eu não gosto desse fulano, ou a gula, né, comer demais. Aqueles pecadinhos que todos os dias repetimos e que não sai de nós. Então nós precisamos, sabe, sim, sim, não, não. Dizer um sim para Deus e um não ao pecado. Um sim para os hábitos bons e não para os hábitos ruins.
E hábitos ruins, gente, entra atividade física, o que às vezes não está fazendo, entra falar mal do outro, entra se alimentar mal, entra todas as coisas que não estão te fazendo com que você viva a identidade de que Deus colocou em você. Aquela real identidade. A identidade de filhos de Deus. Sabe, a gula. Quantas coisas que nós fazemos de errado todos os dias e que nós precisamos olhar todos os dias e falar, não, gente, eu vou melhorar um pouquinho nisso daqui, nisso daqui, nisso daqui. Para que nós possamos viver essa identidade. E quando nós realmente tivermos essa identidade bem forjada, o propósito nos encontra. A unção de Deus recai sobre nós de forma poderosa. Não que Deus não nos abençoe. Mesmo sendo pecadores, nós vamos continuar pecadores. Mas quanto mais você estiver longe do pecado, mais intimidade com Deus. Quanto mais intimidade com Deus, mais unção. Mais unção. Mais graças. Mais bênçãos. Você vai andar sobre as águas. Você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Então não adianta fazer agenda. Não adianta montar plano de ação. Se você, primeiro, não fizer uma reconciliação com Deus, sabe? Voltar para Deus. Se você não trabalhar a tua identidade. Porque nós vamos agir de forma errada. É bem isso. Olha, o César colocou uma frase maravilhosa. Ser antes de fazer e fazer antes de ter. Bem isso. Aquele triângulo que eu mostro para vocês, né? A pirâmide do indivíduo. Eu sou, depois eu faço e depois eu tenho. Ser antes de fazer e fazer antes de ter. É bem isso. Então que nós possamos ser essas pessoas, a imagem e semelhança de Deus, não só na fala, mas de verdade, nos atos, não só em palavras, mas em ações. Não é que nós possamos realmente agir com identidade de filhos de Deus. Saber que nós somos filhos de Deus, mas agir de acordo. E aí as bênçãos de Deus recairão sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre mim e sobre você. Somos falhos, claro, nós reconhecemos isso, gente. Meu Deus, sabe que dia que eu vou ser santo? Talvez o dia que eu morrer. Talvez me reconheçam, né? Mas antes eu tô propensa ao pecado. Mas o que nós não podemos é nos conformar com o pecado. É nos conformar e ser a mesma pessoa de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, de 3 anos atrás. Não vos conformeis com esse mundo, né? Com esse tempo, mas transformai a vossa mente, para que veja quão boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. Então que nós não nos conformemos com a pessoa que nós fomos o ano passado. Porque esse ano nós podemos ser muito melhores. Que nós não nos conformemos com hábitos velhos do ano passado. Que nós tenhamos hábitos sadios esse ano. Que nós não nos conformemos em comer tudo que nós comemos no ano passado, se nós não tivemos uma alimentação saudável. Mas que esse ano nós mudemos atitudes, mudemos hábitos, mudemos nosso olhar para o outro, para enxergar no outro também essa identidade de filho de Deus. Por mais desafiador que seja. Nisso, mas como que eu vou olhar para uma pessoa que só me machuca, que só me fere? Eu vou olhar vendo nele a identidade de filho de Deus. Eu vou olhar para ela vendo a identidade de filho de Deus, que é uma pessoa machucada, ferida. E eu vou amar, não em palavras e não em sentimento, eu vou amar em ações. Eu vou amar respeitando, embora eu não concorde. Eu vou amar não denegrindo a imagem, embora aquela pessoa não faça tudo segundo a vontade de Deus, mas eu também não faço. Então, quando eu olhar para uma pessoa que eu acho que não merece o meu amor, é essa que mais merece ser amada. Essa que mais precisa do meu amor. Então, que nós sejamos realmente filhos amados de Deus, vivendo a identidade que Deus colocou em mim e em você. E aí sim, esse ano de 2024 vai ser o melhor ano da sua vida, até então. Que o poder não te corrompa, que o dinheiro não te corrompa, que a fama não te corrompa. Que você seja irrepreensível diante de Deus. Ele sabe das nossas mazelas, mas que nós possamos ser o melhor que nós podemos ser a partir de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, Silvia, Rose. Que Deus abençoe a minha vida, abençoe a sua vida. E eu profetizo
que você vai viver os melhores anos da sua vida até então. E eu profetizo que esse ano você vai ter um nível de intimidade com Deus como você nunca teve. E eu profetizo que a partir desse nível de intimidade, as comportas do céu serão abertas sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu profetizo que você vai viver alinhado com os propósitos de Deus. Eu profetizo que você vai viver aquilo que Deus tem para você que é o melhor. Eu profetizo que a sua casa será a casa de bênçãos. Eu profetizo que o seu lugar de trabalho vai ser um lugar de bênçãos. Eu profetizo que você vai se reconhecer como filho, filha amada de Deus. E ninguém vai distorcer a tua identidade. Eu profetizo que em momentos desafiadores, quando as pessoas duvidarem de quem você é, você vai reconhecer: eu sou filho de Deus. Eu sou o filho de Deus. Eu sou a filha de Deus. E você não vai ter que provar nada para ninguém. Porque você sabe quem você é. E o melhor, porque Deus sabe quem você é. Eu profetizo isso na sua vida. Que 2024 você viva em paz. Gente, gratidão. Gratidão, que bom estar aqui com vocês. Que bom estar novamente com vocês. Semana que vem eu vou estar ministrando treinamento, então eu não sei quando eu vou poder fazer uma live. Eu calculo que lá para segunda-feira talvez eu consiga fazer uma, mas não é certeza. Eu anuncio aqui, tá bem? Pega essa benção, fala assim: eu peguei, né? Como diz a Camila. Peguei. Peguei que essa benção é minha, fala essa profecia para mim. Que Deus abençoe muito a sua vida. Então semana que vem eu vou fazer mais uma live, talvez na outra semana que eu vou voltar mais à normalidade, tá? Mas que Deus abençoe muito vocês. Obrigado pela companhia de todos vocês. Vou deixar gravado aqui no Instagram e vou deixar gravado também lá no YouTube para você encaminhar para as pessoas que você ama, encaminhar para aquelas que você ainda não ama o suficiente, mas que você vai amar, não é? Porque o amor, ele é decisão. E vou deixar lá no YouTube também para você mandar no WhatsApp para as pessoas. Obrigado, que Deus abençoe muito a sua vida. Beijo no coração.